Fala pessoal, aqui é o Maurício. E eu sou o Michael, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo de React hoje com conhecimento, porque conhecimento é importante. E hoje é... Olha que bicho louco da cabeça. Hoje ciência todo dia. Com como Vênus virou um inferno depois que ele foi na casa da sogra dele. Nada a ver, vai. Cri, 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 cri. Vênus teoricamente é Afrodite, né? Teoricamente, mas na prática Vênus é um bocado de terra, tá ligado? Tá, vamos falar sério. Vamos falar sério. Hoje o vídeo é, como o Maurício falou, do canal... Como é que é o nome? Ciência Todo Dia, que saiu da minha mente. E vai ser interessante, então já deixa aquela curtida e presta atenção. Com o Pedro Losso, se não me engano. Pedro Losso. Cabelinho lá, o Ashton Kutcher, como é que fala? Ashton Kutcher com Jiraiya. Bora. Falei muita bobagem já. Não se esquece de deixar o like. O link do vídeo vai estar na descrição e é isso aí. Vamos Exatamente, bora. Eu gostaria de apresentar alguém para você. O planeta Vênus, um dos nossos vizinhos no Sistema Solar. Nomeado em homenagem à deusa romana da beleza e do amor, Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol. Mas mesmo sendo o segundo planeta mais próximo, Vênus consegue ser o mais quente dentre todos os 8 planetas, superando até as temperaturas de Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol. Vênus é um verdadeiro inferno. Essa imagem registrada pela sonda Venera 13 mostra um pouco de como é a superfície. A sonda durou apenas 2 horas e 7 minutos antes de os sistemas eletrônicos fritarem pela temperatura. Mas e se eu perguntasse pra você qual que é o planeta mais parecido com a Terra no Sistema Solar? Qual que você responderia? Digita aqui nos comentários. Marte. Ok, nós estamos em um Vênus vídeo ou que o Marte? título fala sobre Vênus. Marte, então todo essa mundo pergunta fala. obviamente é uma pegadinha. Como é que Mas fala ainda que assim, vai? Peraí. Depende do local do planeta Terra. Se for em Cuiabá, é Vênus, que lá é calor pra caralho. Ou até Mercúrio, né? Vênus é mais quente, mas Então, mais abafado. Agora, se for um pouco mais frio, Marte. Enfim, bora. Ou então, como é que é? Europa. A lua de Júpiter, eu acho. Acho que é. Que é toda feita de gelo. Se o cara morar na Rússia, lá no... Aí vai parecer com a Europa. Essa é uma pergunta difícil. Vamos voltar um pouquinho aqui. O que você responderia? Digita aqui nos comentários. Ok, nós estamos em um vídeo em que o título fala sobre Vênus, então essa pergunta obviamente é uma pegadinha. Mas ainda assim, seguindo a intuição, muitos respondem Marte. Afinal, quando nós ouvimos falar sobre busca por água, busca por vida ou até mesmo na preservação da espécie humana, é para Marte que os nossos pensamentos são direcionados. Quase todas as missões tripuladas que estão sendo planejadas hoje têm como objetivo o planeta Marte e alguns até sugerem criar uma colônia no planeta vermelho. Dificilmente alguém pensaria em Vênus, que é o planeta em que chove ácido sulfúrico e as temperaturas podem atingir quase 500 graus Celsius durante o dia. Que agradável. Uma vez eu fui pra Copacabana no verão e eu juro que era a temperatura que tava na praia. Mas sim, contrariando tudo e todos, Vênus é o planeta mais parecido com a Terra em tamanho, massa, densidade e composição. Nós inclusive temos evidências de que Vênus e a Terra se formaram praticamente ao mesmo tempo e com os mesmos ingredientes, porque ambos estavam na mesma região da nebulosa que formou o Sistema Solar. Vênus, o planeta que hoje é praticamente um inferno, é considerado o planeta gêmeo da Terra. E algumas observações sugerem que eles sempre foram praticamente iguais desde que eles se formaram e nos primeiros anos das suas vidas. E só um toque, quando a gente fala primeiros anos da astronomia, geralmente a gente está falando de bilhões de anos. Ainda assim, apenas um bebê. Mas algo aconteceu em um dado momento que fez Vênus se tornar um verdadeiro inferno, enquanto a Terra continuou seu caminho como um planeta habitável que nós conhecemos. Ficou legal essa animação ali. Então a pergunta que fica é, como é que Vênus virou um inferno? Para responder isso, nós vamos precisar fazer uma jornada através do espaço e do tempo. Mas antes de viajarmos no espaço e no tempo, eu preciso lembrar vocês que tudo da minha loja está com 20% de desconto, mas só enquanto os estoques durarem. Se você quer vestir pedaços do universo todos os dias, acesse uselos.com.br e escolha camiseta, moletom ou garrafa de água. A gente já veste pedaços do universo, a gente faz parte. E eu pessoalmente amo as nossas camisetas do espaço, tipo essa do Sistema Solar fatiado. Cada fatia é um corpo do nosso Sistema Solar. Só não demore muito porque é só enquanto o estoque durar.
Clica aqui no link da descrição Parece que e o planeta vista o ficaria universo massa se junto fosse comigo. preta, tá? Agora Aí de dá um volta efeito à viagem legal para o no passado. De espaço Há no cerca de planeta. 4,6 bilhões de anos, o Destaque. sistema solar era uma nebulosa de Ficou gás legal. e poeira. Nós ainda não sabemos exatamente o que aconteceu, mas alguma coisa desestabilizou essa nuvem e fez regiões dela colapsarem sob a própria gravidade. Alguns sugerem que esse algo foi uma supernova que aconteceu próxima de nós. A maior parte do material da época, e nós estamos falando de 99% da massa, se tornou o Sol, enquanto os outros 1% foram divididos em planetas, asteroides e satélites naturais. Mas o foco aqui é a formação dos planetas Vênus e Terra. Por serem planetas consideravelmente próximos do Sol, os dois possivelmente se formaram quando um núcleo se formou pela primeira vez a partir do colapso da nuvem de gás e poeira, e material foi sendo capturado por esse núcleo através da interação gravitacional. Tanto Vênus quanto a Terra estão em regiões muito próximas, então é de se esperar que a composição dos dois durante a sua formação era a mesma. E de fato, os dois possuem um núcleo de ferro, um manto de silicato de magnésio e uma crosta de silicato. Isso por si só não significa muita coisa, porque nós temos mais outros dois planetas com características semelhantes que também se formaram em regiões próximas. O que chama a atenção é que Vênus e a Terra têm tamanhos e massas muito parecidas. Vênus é apenas 5% menor e menos denso do que a Terra, ou seja, praticamente o mesmo tamanho, mesma massa e mesmo volume. Dois planetas formados praticamente juntos, com características iguais, diferente de Mercúrio e Marte, que são bem menores e menos massivos. E as semelhanças não são apenas no tamanho. A atmosfera de Vênus e a atmosfera da Terra também eram bem semelhantes, com uma razão de dióxido de carbono para nitrogênio de 97 para 3. Basicamente, eram duas esferas muito semelhantes que nasceram quase ao mesmo tempo e com a mesma composição. Mas então, o que aconteceu para que Vênus se tornasse esse inferno muito diferente da Terra? A resposta começa nos primeiros anos do Sistema Solar. A parte interna era caótica, muito caótica. Asteroides, planetoides e vários objetos vinham de todas as direções e todos os lugares, atraídos pelo campo gravitacional do Sol. Planetas colidiam com planetoides, asteroides caíam no Sol ou então eles atingiam planetas o tempo todo. E isso fez com que a parte interna do Sistema Solar se tornasse um verdadeiro campo de batalha onde apenas o mais forte sobrevivia. E foi aqui que duas coisas importantes aconteceram. Primeiro, nós acreditamos que um planeta pequeno chamado Theia colidiu com a Terra, e o resultado dessa colisão foi a formação da Lua. A colisão mudou o período de rotação da Terra, deixando mais próximo do que nós conhecemos hoje. Além disso, a Lua teve e tem um papel importante na estabilização da rotação da Terra. Essa é uma das razões para o dia ter a duração que tem. E segundo, Vênus também foi alvo de impactos durante essa época, e um dos motivos para o seu eixo de rotação ser oposto ao da Terra pode ter sido uma colisão grande. Essa colisão teria não só parado a rotação de Vênus, como invertido o sentido. Sim, Vênus gira para o lado contrário e a razão provavelmente foi uma colisão. Imagina presenciar uma colisão entre o planeta e alguma outra coisa que faz o planeta começar a girar para o lado contrário. É duas cagadas opostas. A Terra teve uma cagada para equilibrar e a Vênus teve uma cagada para cagar com tudo de vez. Sim, pra mim isso é muito viagem, velho. Tem que ser umas coisas muito bem... sei lá, eu não sei, eu tenho uma visão um pouco cética sobre esses acontecimentos. Sim. Parece muito impossível de acontecer, tá ligado? Sim. Do jeito que aconteceu pra ficar tudo perfeito do jeito que é. Então, acredito que seja muito em teorias, né? Mas talvez a teoria mais aceita seja a que ele está contando. Sim, né? sim, No meio sim. científico. Mas existem várias outras. Não, eu entendo isso, mas é que é algo tão complexo que... Foge, o cara tem que viajar um pouco mesmo. E isso complicou muito a situação de Vênus. Um dia em Vênus dura 243 dias na Terra. E um dia em Vênus é mais longo do que um ano, que dura 224 dias terrestres. O Réveillon em Vênus é a virada do dia. E diferente da Terra, que ganhou um satélite natural de brinde, a Lua, Vênus nunca teve um satélite natural para chamar de seu. Apesar disso parecer besteira, essa foi uma das primeiras coisas que fez tudo começar a dar errado para Vênus. A razão é que a nossa Lua consegue ajudar a manter o eixo de rotação do nosso planeta estabilizado. Vênus não tem isso, e por consequência, não tem estações do ano. E graças à inclinação do eixo da Terra que é possível ter estações do ano. Isso significa que o clima não é tão homogêneo, já que diferentes regiões recebem diferentes quantidades de luz solar em diferentes épocas do ano.
E além disso, isso também significa que o clima consegue ficar estável por longos períodos de tempo. Já Vênus só tem uma inclinação de 3 graus, comparados com os 23,5 graus da Terra, que possibilita as estações do ano no caso da Terra. Ou seja, o clima em Vênus é quase igual em todos os lugares o tempo todo. Outra coisa que não contribuiu Hoje aqui tá igual Vênus. Tá. Tá bem quente. muito para o clima de Vênus foi a sua posição no sistema solar. Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol, e isso também significa que ele recebe mais luz solar do que a Terra. Se hoje, com o Sol já na sua vida... Outra coisa também que influencia lá é por causa da própria rotação, né? A quantidade de sol que bate de um lado é muito intensa e o outro lado é extremamente frio, né? Porque ele tá devagarinho. Sim, é verdade. adulta já é o suficiente para ser catastrófico, quando o Sol era jovem isso era pior ainda. Estrelas jovens são mais brilhantes e mais energéticas do que as estrelas mais velhas, e isso também serve para o Sol. Qualquer semelhança entre estrelas e o seu rockstar favorito não é mera coincidência. Nós podemos estimar que Vênus, quando jovem, recebia 40% mais luz solar do que nós recebemos hoje aqui na Terra. A proximidade de Vênus com o Sol possivelmente fez com que toda a água que pudesse existir no planeta, evaporasse. Vênus não está na zona habitável, e é até engraçado de perceber que Vênus está bem na borda, fora da zona habitável, enquanto a Terra está bem na borda, dentro da zona habitável. E eu tô começando a ter uma sensação de que Vênus só é um planeta muito azarado. Mas uma coisa curiosa é que há sinais de vapor de água e principalmente deutério na atmosfera venusiana. Isso é interessante porque quando a molécula de água é quebrada em oxigênio e hidrogênio por causa da radiação ultravioleta do Sol, uma parte desse hidrogênio é deutério, que é um isótopo pesado de hidrogênio. O deutério quase não consegue escapar da atmosfera, diferente do oxigênio. Então nós conseguimos estimar quanta água existiu no planeta a partir dessas informações. Simulações recentes mostram que Vênus poderia ter oceanos por bilhões de anos e que eles poderiam ter existido enquanto a vida já estava acontecendo na Terra. Então, mesmo com tudo dando errado, Vênus ainda estava tentando. Mas como desgraça nunca vem só, ainda temos mais algumas coisas que pioraram a situação de Vênus. Uma delas é, Vênus não possui placas tectônicas. Vênus é o Joseph Klimber. E você deve estar pensando que isso nem é algo tão importante assim, mas talvez essa tenha sido a última pá de terra para enterrar Vênus. As placas tectônicas na Terra têm um papel extremamente importante em ciclos como o da água e do dióxido de carbono. Existe todo um processo onde o carbono é liberado na atmosfera através de processos geológicos pelas placas tectônicas e retorna ao manto por causa delas. E isso foi essencial para que o efeito estufa no passado da Terra mantivesse o calor aqui e deixasse uma temperatura ideal para a preservação da vida. Além disso, as placas estão relacionadas com a geologia da Terra, desde vulcões até montanhas, que são importantes para o clima. Como a pressão no interior da Terra pode ser aliviada de outras formas nas bordas das placas tectônicas, a atividade vulcânica não é tão intensa quanto poderia ser. E é exatamente isso que acontece com Vênus. A falta de placas tectônicas no planeta impede o ciclo de carbono, basicamente fazendo com que todo o dióxido de carbono se concentre na atmosfera. E para piorar, como a pressão do núcleo não pode ser aliviada de outras formas, a forma que resta é erupções vulcânicas. Vênus tem uma atividade vulcânica muito intensa, que faz com que gases do efeito estufa sejam jogados na atmosfera a todo momento e em grandes quantidades. Para dar uma ideia de comparação, a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera de Vênus é de 96%, enquanto na Terra é de pouco menos de 0,04% da atmosfera. E a atmosfera de Vênus tem uma pressão 90 vezes maior do que a pressão aqui na Terra. Ela é tão densa que é impossível de nós observarmos a superfície do planeta no espectro visível. E se você estivesse na superfície de Vênus, seria impossível de ver estrelas. E todo esse conjunto faz com que as temperaturas sejam o suficiente para derreter chumbo na superfície de Vênus. E isso que eu nem entrei ainda no fato de que a atividade vulcânica também é responsável por liberar dióxido de enxofre, que produz nuvens de ácido sulfúrico, ou seja, pode chover ácido sulfúrico. Um verdadeiro inferno. Mas se pararmos para pensar, não existe uma única causa que sozinha seja responsável por transformar Vênus em um inferno. Foi uma sucessão de acontecimentos desde a sua formação. Mas se nós precisarmos escolher o maior culpado, com certeza seria a falta de placas tectônicas.
Parece que enquanto as placas tectônicas na Terra salvaram o nosso planeta do inferno, a falta delas em Vênus destruiu qualquer possibilidade de vida ou de um ambiente melhor. Talvez essa tenha sido a coisa decisiva que transformou Vênus em um inferno. Mas é agora que vem o plot twist e uma brecha para uma possível crise existencial do vídeo. A ideia de que Vênus nunca teve placas tectônicas ou só teve uma grande placa durante boa parte da sua vida é aceita. Porém, isso não explica a quantidade de nitrogênio que está presente na atmosfera de Vênus. Seria impossível ter essas quantidades sem ter placas tectônicas. E recentemente, astrofísicos publicaram na revista Nature um resultado mostrando que Vênus possivelmente teve placas tectônicas no passado. No trabalho, eles mostram que apenas placas tectônicas conseguem explicar a atmosfera de Vênus hoje em dia com a quantidade de nitrogênio que é observada. E o melhor, não só teve placas tectônicas, como pode ter sido habitável e muito semelhante ao nosso planeta entre 2 ou 3 bilhões de anos atrás. E isso levanta em questão algo sobre a habitabilidade dos planetas como algo mais temporário do que a gente imaginava. Inclusive, isso talvez pode valer para a própria Terra. Será que a Terra é uma exceção ou a gente vai ter um futuro semelhante ao de Vênus? E quem sabe esse novo conhecimento até vai nos fazer olhar com outros olhos para planetas que de início nós pensávamos inabitáveis e como nós procuramos vida pelo universo. Ainda não se sabe o que faz com que as placas tectônicas deixem de existir, por exemplo, em Vênus, fazendo com que o planeta vire um inferno. Essa permanece uma pergunta em aberto na astronomia e ciências planetárias. Porém, só a resposta já abre novas perguntas, como por exemplo, será que esse tempo todo estávamos observando isso de uma forma errada? E talvez a vida seja mais comum do que nós pensávamos? Será que Vênus algum dia abrigou vida e esse vai ser o futuro do nosso planeta? Eu espero que não, mas a verdade é que nós não sabemos. Muito obrigado e até a próxima. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Até a próxima. É uma viagem de loucura. É uma complexidade que... Não, pra quem estuda isso, consegue, né, entender um pouco melhor também. Não, sim, Porque não é que eu não tenha entendido, é que eu acho bem... Porque é tudo muito baseado no Hipótese. em hipótese, no estudo, tá ligado? Uma coisa Sim. explica a outra, que vai explicando Sim. outra, e eles vão pegando, enganchando uma coisa na outra. O cara se aprofundar mesmo, o cara tem que estudar muito. Sim, com certeza. Então, Mas é isso aí, espero que vocês tenham curtido essas informações e levem pra vida. Fujam da Terra. vamos pra Vênus. Então é isso. Mais alguma coisa a acrescentar? Acho que não. Então, é isso aí. até mais. Tchau, tchau. Tchau. A Abaco Brasil e o bairro Delta Vida É o quê? representam o lado mais exclusivo da Abaco. Florianópolis. Pô, não tem um nome melhor. Condomínio Clube. Aqui, sua casa de praia. Você e a toma no qualidade rabo. de vida que você busca nas férias fiquei interessado estão nisso à aqui. sua disposição. Não no tinha outro ano nome melhor pra botar, velho? Um projeto Abaco. diferente de tudo que você já viu. Mas o jeito que o cara Com prainha falou, artificial, padrão que o construtivo certo é abaco elevado, mesmo, não vista abacu. Tá Outra louco. coisa que não...